Olá, boa noite. Meu nome é Maria Isabel de Freitas Beck, sou advogada há mais de 35 anos, atuo na área do direito civil, especialmente no ramo do direito imobiliário. Atualmente exerço o cargo de diretora financeira do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, além de coordenadora do grupo de temas jurídicos atuais. Antes de iniciar minha fala, quero cumprimentar nossa querida presidente, doutora Sulamita dos Santos Cabral, e os demais membros da diretoria, nossos funcionários também, todos empenhados para que o IAGS permaneça atuante e ativo nessa situação inédita de isolamento social que pegou a todos nós de surpresa. Quero destacar também que neste momento em que o IAGS está com todas as suas atividades presenciais suspensas, graças ao esforço da nossa associada, doutora Ana Amélia Prates, e da nossa incansável jornalista Terezinha Tarcitano, estamos promovendo lives e palestras abrangendo os mais diversos temas do direito. A tragédia da pandemia proporcionou ao IARGS uma mudança para melhor, abrindo novos horizontes e novas perspectivas, incluindo de forma definitiva as novas tecnologias de comunicação virtual. Essa mudança, com certeza, possibilita o maior acesso e a maior participação de todos os nossos associados, como temos visto nas lives, palestras e artigos publicados no site. O tema que me coube é um dos que mais tem afligido grande parte da população em meio à tragédia da pandemia do coronavírus. Vou falar um pouco sobre os contratos de locação urbana neste momento da pandemia, em que muitas pessoas tiveram seus ganhos reduzidos ou até mesmo perderam o emprego. Meu foco será os contratos de locação residencial e não residencial. As locações de shopping center, que também são urbanas, têm regulamento específico e peculiaridades muito diversas não serão tratadas nessa oportunidade. Pois bem, o impacto econômico negativo da pandemia atinge locadores, sobretudo pessoas locatários, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A grande parte da população, como se sabe, mora de aluguel, assim como grande parte das atividades econômicas, especialmente dos pequenos e médios empresários, são exercidas em imóveis alugados. A paralisação total das atividades econômicas, com exceção das atividades essenciais, trouxe imenso prejuízo para quase todos os setores da economia. Pequenas, médias e até grandes empresas pararam de produzir, vender ou fornecer serviço. Muitas demitiram um grande número de empregados ou reduziram jornadas e salários. Então, neste contexto, temos, por um lado, pessoas físicas que tiveram ganhos reduzidos ou suprimidos, e, por outro lado, empresários que sofreram forte redução nas suas atividades e, consequentemente, no seu faturamento. Quero destacar também que as questões aqui serão tratadas em abstrato. Cada caso é um caso. Por um lado, podemos ter locatários que sofreram perda ou redução de salário e se veem com grande dificuldade de cumprir seus compromissos, incluindo o pagamento de aluguel do seu imóvel residencial, da sua moradia. Outros não tiveram redução alguma, não sofreram, não foram tão atingidos. Por outro lado, também podemos ter um locador idoso, aposentado, que complementa a sua renda com um pequeno patrimônio amealhado durante toda a sua vida. São situações que necessitam, por isso, um exame atento do caso concreto. As locações não residenciais, também chamadas de comerciais, a maioria das pequenas e médias empresas paga as suas contas com o faturamento do mês. De modo que a paralisação dessas atividades, para muitas delas, tornou impossível e impraticável honrar com seus compromissos financeiros. Diante desse quadro grave, a doutrina vem debatendo questões como caso fortuito e força maior, teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, a negócios jurídicos, a revisão contratual, apontando caminhos em busca de soluções para a complexidade da situação. Muito embora os contratos de locação urbana tenham disciplina especial
na conhecida Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 1991, a eles também se aplicam no que couber as normas do Código Civil como negócios jurídicos que são. Portanto, tais contratos estão sim sujeitos à aplicação tanto da teoria da imprevisão quanto da teoria da onerosidade excessiva previstas no Código Civil de fundamental importância para que se restabeleça o equilíbrio das relações entre locadores e locatários abalados pela situação inédita e inusitada que se criou a partir da pandemia do coronavírus, que nos atingiu a partir de meados de março deste ano. A teoria da imprevisão está disciplinada no artigo 317 do Código Civil com a seguinte redação: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o real valor da prestação. Já a teoria da onerosidade excessiva está prevista no artigo 478 do Código Civil, nos seguintes termos. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Pois bem, boa parte da doutrina, embora reconheça a aplicação de ambas as teorias aos contratos de locação, tem entendido que o suporte fático do artigo 317 do Código Civil não autoriza a revisão do contrato de locação tão só pela mudança da situação econômica do locatário, decorrente da perda do emprego ou da redução do seu salário. Perder emprego já acontecia antes. Muitas pessoas já perdiam emprego ou mudavam de emprego com salário mais baixo. Isso não justifica a revisão do contrato de locação. Será necessário demonstrar que também houve forte desvalorização do valor pactuado a título de aluguel e, sobretudo, que houve uma alteração da situação fática, como o fechamento do comércio e dos serviços por decreto governamental, decreto municipal, o chamado fato do príncipe, que impediu a plena utilização do imóvel para o seu fim. Atendidos estes dois requisitos, a perda, diminuição da renda, aliada a uma alteração drástica e repentina da realidade, me parece bastante plausível a concessão na via judicial de uma revisão do valor do aluguel com base no artigo 317 do Código Civil. Em relação às locações residenciais, cujos locatários não sofreram em seus imóveis locados nenhuma diminuição do seu uso, a situação é um pouquinho diferente, mas ainda assim me parece plausível a revisão temporária do valor do aluguel. Como dito antes, a perda do emprego e a redução do salário não seria suficiente para justificar a redução do valor do locativo. Entretanto, não há dúvidas que os valores de aluguéis estão sofrendo desvalorização, pelo menos temporariamente, e que a situação de calamidade pública decorrente da pandemia acarretou uma mudança do cenário econômico do país e até mesmo do cenário econômico global, o que certamente poderá ser levado em consideração para uma redução temporária dos valores de aluguéis residenciais. Já existem algumas decisões, especialmente de primeiro grau, que levam em consideração essas circunstâncias na concessão de tutelas antecipadas, autorizando temporariamente redução dos valores dos locativos, sobretudo nas locações residenciais, porque me parece que são os locatários de locações residenciais que estão à frente tomando essa iniciativa. Aqui no Rio Grande do Sul, há um caso recente da comarca de Osório, na qual o magistrado autorizou a redução de 50% do aluguel a uma cantina estabelecida dentro de uma instituição de ensino. Em outros tribunais, também vamos encontrar decisões judiciais de primeiro grau e até mesmo de segundo grau,
particularmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde as decisões judiciais aparecem em maior número, não somente pela dimensão do Estado, mas também pela gravidade da pandemia naquele estado, no estado de São Paulo. Bom, enquanto a possibilidade de resolução do contrato de locação por onerosidade excessiva, boa parte dos doutrinadores vê dificuldade na aplicação do artigo 478 do Código Civil, na medida em que a regra do mencionado dispositivo legal exige, de um lado, que a prestação tenha se tornado extremamente onerosa para uma parte, com extrema vantagem para a outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Ocorre que, ainda que se possa reconhecer que a prestação se tornou excessivamente onerosa para o locatário que perdeu o emprego ou teve o seu negócio fechado durante 2 meses, até por mais tempo, não se pode dizer, num primeiro momento, que a outra parte, que seria o locador, tenha tido extrema vantagem. Contudo, entretanto, né, há uma brecha aqui contida no artigo 479 para que viabiliza a negociação nessas ações de resolução de contrato, viabiliza negociações das condições do contrato, diz o artigo 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Eu quero assinalar aqui que essa é uma faculdade do réu, em face do pedido do autor de resolução do contrato. E o réu, neste caso, é o locador. Tá? Não serve, em princípio, para o locatário embasar um pedido de revisão do contrato de locação. A melhor saída para os locatários que almejam tão somente a redução do valor do locativo é ainda a do artigo 317 do Código Civil, como eu disse antes. Eventualmente, para casos muito específicos, como por exemplo alguém que não havia ainda tomado posse do imóvel, que ainda aguardava a abertura de um novo negócio, poderia-se lançar mão da resolução do contrato, com base no artigo 478, se for esse o interesse da parte. Neste caso, também poderia acontecer, dependendo do interesse e da vontade das partes, alterar as condições do negócio de forma equitativa, dependendo da disposição do locador em oferecer e do locatário em aceitar. Para os demais casos, repito, a alternativa mais adequada é a revisão do contrato com base na norma do artigo 317 do Código Civil. Aqui é importante também fazer um parênteses para lembrar que a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, contém norma prevendo a possibilidade de revisão do valor do aluguel, mas após 3 anos de vigência do contrato de locação, para ajustá-lo ao valor de mercado. Essa norma está prevista no artigo 19 e enfatizo, ela só vale para os contratos vigentes há mais de 3 anos. Para as outras hipóteses de contratos com vigência inferior a 3 anos, o fundamento plausível para a obtenção de redução temporária do aluguel, neste momento, é a norma do artigo 317 do Código Civil, tanto para as locações residenciais como para as locações não residenciais. Lembrando sempre da importância da demonstração da verossimilhança e da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação para obtenção de tutela antecipada. Por fim, a outra questão que deve ser destacada aqui, relativa às ações de despejos, foi aprovado na Câmara e no Senado o projeto de lei 1179 de 2020, que, entre outras matérias, estabeleceu vedação para o despejo liminar durante este período da pandemia. O projeto original, apresentado pelo senador Anastasia, de iniciativa do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e elaborado por uma comissão de juristas notáveis, previa na sua primeira versão também a permissão aos locatários de suspender os pagamentos de aluguéis vencíveis a partir de 20 de março até 31 de outubro de 2020, cujo pagamento poderia ser parcelado depois no futuro. Entretanto, esse artigo foi suprimido na versão final aprovada, o que é lamentável, pois ainda que pudesse significar um enorme sacrifício para muitos locadores, facilitaria negociações e evitaria uma avalanche de demandas judiciais pela inadimplência. O que então ficou assentado no projeto
e aprovado na Câmara e no Senado, aguardando sanção presidencial. Essa sanção estava prevista até o dia 10 de junho, eu não sei se hoje foi já sancionado ou não, mas o que ficou aprovado e aguardando essa sanção em relação aos contratos de locação é a vedação ao despejo liminar até 31 de outubro de 2020 para as ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. E é importante frisar esse aspecto. Só se aplica para aquelas ações ajuizadas a partir de 20 de março. As ações ajuizadas anteriormente não se aplica essa disposição do projeto, se não me engano é o artigo 9º ou 10º, tá? Do projeto de lei 1179. No meu ponto de vista, a disposição não tem tanto alcance assim. Os casos de despejo liminar não possuem uma repercussão tão significativa no universo das relações locatícias. De qualquer sorte, é importante essa vedação temporária, certamente proporciona alguma tranquilidade ao locatário neste momento, pois lhe assegura a moradia e a manutenção do imóvel no qual tem seu negócio, ainda que me pareça insuficiente e tímida para a gravidade da situação. De fato, estamos diante de uma ameaça real de aprofundamento da grave crise da economia que nos atinge há alguns anos e do aprofundamento da desigualdade social. Ficar sem teto por si só já é uma tragédia social e individual, né? Na atual conjuntura sanitária que exige distanciamento social, não se pode correr o risco de colocar pessoas na rua ou aglomeradas em subhabitações. O caminho, portanto, para mim, diante desse cenário de incerteza e de desamparo, é sem dúvida a negociação direta entre locadores e locatários, estabelecendo reduções de valores de aluguéis, ainda que de forma temporária, ajustando também acordo em relação a eventuais atrasados. O momento é de cooperação e compreensão. Todos estão sofrendo em alguma medida, como já foi dito por aí, não me lembro quem disse isso, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Alguns estão atravessando de navio, outros de jangada. É o momento de olhar cada caso para encontrar a solução mais equilibrada e justa a fim de amenizar sofrimentos e poupar vidas. Confio muito que os operadores do direito, juízes e advogados serão sensíveis no trato com essas questões tão relevantes. E me despeço aqui, sugerindo aos colegas que atuam nessa área a orientar seus clientes para buscar o caminho da composição amigável, recorrendo, se necessário, aos meios alternativos de solução de conflitos, como a mediação, a conciliação e até mesmo o arbitramento, com o fim de evitar uma avalanche de ações, muitas das quais, ao fim e ao cabo, serão em grande medida acolhidas pelo judiciário. É assim que eu espero também. Muito obrigada a todos, uma boa noite e um bom feriado.